Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Gálatas, uma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu. É muito importante. Vamos abrir no Gálatas, livro de Gálatas, capítulo 3. Nós vamos ler uma passagem relativamente grande, embora depois eu queira fazer uma reflexão sobre 3 versículos do final dessa passagem que a gente vai ler, tá bom? Gálatas 3, 15. Ok? Os irmãos já encontraram, já localizaram o livro? Amém? Gálatas 3, de 15, a gente vai ler até o capítulo 4, no versículo 17. Por que eu quero ler toda essa parte do texto? Para que quando eu estiver falando sobre os 3 versículos que Deus colocou no meu coração para compartilhar de forma breve com os irmãos tenham ouvido o contexto em que essa passagem ela foi escrita, né? Ela segue uma sequência de raciocínio que o apóstolo Paulo estava desenvolvendo junto com esses irmãos. Diz assim: meus irmãos, vou usar um exemplo da vida diária. Quando 2 pessoas combinam alguma coisa e assinam um contrato, ninguém pode quebrá-lo ou acrescentar qualquer coisa a ele. Pois Deus fez as suas promessas a Abraão e ao seu descendente. Quando as Escrituras dizem que Deus fez as suas promessas a Abraão e a sua descendência, elas não querem dizer que se trata de muitas pessoas, mas de uma só, isto é, Cristo. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu cumpri-la. A lei, que foi dada 430 anos depois, não pode quebrar aquela aliança, nem anular a promessa de Deus. Porque se aquilo que Deus dá depende da lei, então o que Ele dá já não depende da sua promessa. Mas o que Deus deu a Abraão, Ele deu porque havia prometido. Então, por que é que foi dada a lei? Ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. A lei devia durar até que viesse o descendente de Abraão, pois a promessa foi feita a esse descendente. A lei foi entregue por anjos e um homem serviu de intermediário. Ele está falando aqui da experiência de Moisés, né, que recebeu as tábuas da lei. Porém, versículo 20, não é preciso haver intermediário quando se está falando de uma só pessoa e Deus é um só. Será que isso quer dizer que a lei é contra as promessas de Deus? É claro que não, porque se tivesse sido dada uma lei que pudesse dar vida às pessoas, elas não seriam aceitas por Deus por obedecerem a ela. Porém, as Escrituras Sagradas afirmam que o mundo inteiro está dominado pelo pecado, e isso para que as pessoas que creem recebam o que Deus promete aos que têm fé em Jesus Cristo. Mas, antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que devia vir. Assim, a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. Pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Desse modo, não existe diferença entre judeus, não judeus, escravos, pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. Só uma pausa. Em Cristo não há diferença, que fique claro. Às vezes as pessoas falam, então acabaram as raças, as diferenças, as etnias, a questão da ideologia ou da questão do próprio gênero. Não, não acabou. Em Cristo, na pessoa de Jesus, nós somos um. Fora de Jesus, as nações fazem às vezes questão de mostrar que são diferentes.
e de não aceitar, vamos dizer, muitas vezes ajuda uma das outras. Tá? Então é importante a gente entender isso. E já, versículo 29, estamos terminando. E já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. Digo mais isto, é daqui para frente o texto que eu quero compartilhar. Enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo de fato o dono de tudo. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios até o tempo marcado pelo pai. Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente ou maduros, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o seu Espírito, o Espírito do seu Filho ao nosso coração. O Espírito que clama: Pai, meu Pai, o Pai, Paizinho, Abba, Pai. Versículo 7 do capítulo 4. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E, já que são filhos, Deus lhes dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Pai, obrigado pela Tua palavra e pela oportunidade de meditar na Tua palavra. Continue, Deus, nos abençoando com a Tua presença e falando ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Fica claro aqui que, pelas palavras de Paulo, Jesus pisa na terra e esse, de fato, talvez seja o maior acontecimento que esse planeta nosso presenciou. O eterno, não criado, não limitado, todo-poderoso, entra na humanidade, entra na história humana, se faz homem, caminha entre nós. E nessa caminhada de Jesus a gente vê a natureza do Pai, a natureza divina através dele. Talvez, pensando no tempo de Jesus, um outro acontecimento maravilhoso tenha sido o fato de Jesus ressuscitar depois de 3 dias e ter ficado 40, 50 dias entre os discípulos e apareceu para mais de 500 pessoas. Isso deve ter sido um acontecimento estrondoso, maravilhoso, mas foi muito questionado. Mas assim, o fato de Jesus pisar na terra é algo precioso, maravilhoso. Porque não era apenas um homem, era Deus encarnado caminhando entre os homens. E pode parecer que essa colocação que eu estou fazendo, que Jesus pisou na terra e trouxe a presença de Deus, seja uma coisa muito simples, porque a gente está tão habituado a saber que Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, é a nossa referência, é o nosso modelo, mas a igreja naqueles dias passava por lutas, ela tinha que tentar relembrar os apóstolos, aos irmãos das igrejas, inclusive da Galácia, que aquilo era um fato, era uma verdade, porque a igreja sofria uma pressão de filosofias, de coisas da religião, de teologias equivocadas, e que tentavam minar o coração da igreja, daqueles que não tiveram contato pessoal com Jesus, mostrando que Jesus não era Deus. Eles queriam negar a encarnação de Deus na pessoa de Jesus. E queriam mostrar para a igreja que basta ter a religião, basta ser judeu, basta ser seguidor da lei, que você está bem perante o Senhor. Hoje não é diferente. Hoje nós passamos pelas mesmas dificuldades. Ainda nos nossos dias, embora eu não queira mencionar os nomes dessas seitas ou dessas heresias, mas existem pessoas que sabem quem é Jesus, o Jesus histórico, mas o ignoram como Salvador, o ignoram como Rei eterno, como Senhor dos senhores. Jesus veio, habitou em carne no nosso mundo. A mensagem de Jesus tem sido pregada em todos os lugares da terra, ou quase todos, embora a gente saiba que haja muitos lugares que essa mensagem ainda não chegou.
E as reações são interessantes. Pessoas ouvem a mensagem de Cristo, se convertem, pessoas ouvem a mensagem de Cristo, rejeitam, pessoas ouvem a mensagem de Cristo, dão risada, ignoram. Então, assim, hoje a gente tem essa mesma situação. E mais, naqueles dias os discípulos e outras pessoas da igreja lutavam para manter a verdade do Senhor. Hoje a gente também tem que lutar, porque dentro da igreja, no mundo, espalhada pelo mundo, existe uma coisa muito forte. Eu vou falar de uma coisa que é muito simples e ao mesmo tempo é muito forte, que é o seguinte, de que a gente pode ser salvo sem, não é apenas crer na obra de Jesus, é sem andar continuamente, viver realmente aos pés de Cristo. Há muita gente acreditando que é possível a salvação pelas obras ainda. Por mais que a gente diga a salvação é pela graça mediante a fé, há muita gente achando que são as ações humanas que as justificarão diante de Deus. E é por isso que tem muita gente em diversas religiões, incluindo o cristianismo, incluindo o movimento protestante, incluindo a igreja evangélica, que acredita que a obediência a certas regras, a certas leis, a certos rituais, é que vão levar essas pessoas, à presença de Deus, a viver diante de Deus de uma forma agradável. E Paulo, nessa passagem, ele explica de maneira muito evidente que Deus agiu de forma diferente. Ele propôs salvar a humanidade por Jesus, única e exclusivamente por Jesus, através daquilo que Jesus realizaria na cruz. Por isso, no capítulo 4, no versículo 4, Paulo diz assim: Deus enviou o seu próprio Filho. Deus enviou. Diz lá assim, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Até então, antes de Jesus vir, havia muita gente que tinha sido impactado por experiências que pessoas tinham com Deus. E o povo judeu tinha uma lei maravilhosa, dada pelo próprio Deus, entregue por anjos a Moisés. Mas aquela lei, como a gente leu no capítulo de Gálatas, ali no início do 3 em diante, ela tinha um propósito, um objetivo. Ela nunca tinha sido dada e pensada para que as pessoas tentassem cumpri-la para achar então que poderiam entrar no céu. E Paulo está falando, chegou a plenitude do tempo. Quando chega esse tempo certo, esse tempo preciso, esse tempo de Deus trazer a revelação completa, plena, ele manda o Filho dele. E a gente sabe que existe tempo para todas as coisas. Eu não vou repetir as palavras de Salomão, mas Salomão, no capítulo 3 do livro de Eclesiastes, ele fala que existe tempo para todas as experiências na vida. E até quando ele cita essas experiências, ele mostra uma certa ambiguidade, dualidade, sei lá, tem horas que a gente está abraçando, tem horas que a gente está se afastando, tem horas que a gente está amando, tem horas que parece que a gente está odiando. E mesmo que a gente lute com isso, isso muitas vezes é uma realidade, mas não que a gente tenha que viver debaixo disso. Mas enfim, o tempo passa, a vida anda e a gente vai vivendo as experiências na vida, uns com Deus, outros sem Deus. Mas o tempo da manifestação aconteceu. O tempo de Deus materializar-se, de tomar forma humana, carne, sangue, suor, movimento. A melhor e mais poderosa e mais precisa revelação de Deus, aquele tempo chegou, Jesus veio. E desde lá foi inaugurado um novo tempo, um novo testamento, uma nova história, um novo estilo de vida para se viver. E nós estamos desde aqueles dias nesse novo tempo. A manifestação de Deus continua acontecendo mundo afora. O amor de Deus continua sendo derramado sobre as pessoas. A verdade de Deus continua sendo espalhada sobre a face da terra. E o que Jesus fez, por ele ser eterno, ele fez de uma maneira que quem nasceu antes dele, quem viveu no tempo dele e quem nasceu depois dele, foi atingido, seria atingido, será atingido. Foi uma obra de
cunho, de caráter, de poder eterno. E aí ele vem, Jesus, trazendo o reino de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus, os propósitos de Deus. Deus mesmo entra na história do mundo e ele vem e torna toda a revelação anterior, que por um lado era importante, ele torna aquela revelação muito clara, porque ele cumpre a lei, ele interpreta a lei. Mas por outro lado, ele torna muitas das leis ultrapassadas. E é importante que você saiba disso. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, mas isso não significa que você tem que viver tudo o que está escrito na Bíblia, porque lá tem coisas até que você não tem que viver e estão sendo ditas de forma muito clara. Paulo estava aqui tentando lutar com a igreja para mostrar: vocês não precisam viver como no passado. Vocês não entenderam qual era o propósito da lei? Então, a revelação de Jesus foi precisa, foi total, porque em Jesus existia a plenitude de Deus. E ela veio no momento exato, para que toda a humanidade passada e posterior fosse alcançada. E parece estranho dizer, mas realmente ele torna algumas coisas obsoletas, ultrapassadas, desnecessárias. Como, por exemplo, tem gente que quer trazer coisas do judaísmo para dentro da igreja, onde você não existe isso no Novo Testamento. Deus não ensina isso. Jesus não ensina, os apóstolos não ensinam. Mas por talvez ignorância ou não, por manipulação, não sei, por alguma razão as pessoas querem ressuscitar coisas das quais Jesus não precisa mais. E aí começam a querer vivenciar experiências que era específica para um povo e que não tem a ver comigo e com você. Mas Jesus, por isso que a gente tem que olhar, e a gente fala, a gente tem que olhar para Jesus o tempo todo, fitar os olhos nele, ouvi-lo, estudá-lo, andar com ele, ter intimidade com ele, querer ser parecido com ele, porque ele traduz nele mesmo e na própria vida dele o estilo de vida de Deus e o estilo de vida que eu e você temos que ter. Tudo que está na Bíblia precisa passar pelo filtro ou pelo critério de Jesus, porque senão a gente pode incorrer em graves erros. E Paulo está tratando da igreja falando: olha, presta atenção nisso, vocês não podem voltar a uma coisa que nós já estamos trazendo algo novo. E aí no versículo 5, se você está com a sua Bíblia aberta no Gálatas capítulo 4, olha o versículo 5, Paulo afirma de forma clara que Jesus não só veio no tempo certo, mas ele veio para uma missão, para uma grande missão, que a gente cantou aqui nessa noite. Ele diz lá, ele veio para libertar, olha lá o que está escrito, os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Ora, se alguém vive debaixo da lei, Jesus vem para libertar essa pessoa, isso deixa evidente que a lei não é suficiente, embora seja santa, boa e proceda de Deus. A lei, ela cumpriu o seu propósito. Como uma pessoa precisa ajudar uma criança que perdeu os pais, ficou órfã, e aí ela adquiriu uma herança, só que ela é menor, então ela não pode se apropriar, vender e fazer nada. Então o Estado cuida, a família cuida. A lei era mais ou menos como esse Estado, essa pessoa que ponderava, cuidava, por falta de maturidade da criança para lidar com a herança recebida. E assim é na nossa vida. A lei cumpriu um propósito. Então Jesus vem, vive debaixo da lei para nos libertar de uma vida debaixo da lei, ou para nos libertar da lei. Aliás, não só da lei, mas Jesus vem para nos libertar daqueles antigos rituais, daquelas antigas cerimônias e daquele sistema religioso judaico que já não se adequava à realidade da vontade de Deus para a igreja. Todas aquelas coisas do Antigo Testamento praticadas pelo judeu, elas perderam
vamos dizer assim, de certa forma, o poder sobre quem entendeu quem Jesus é. Veja bem, eu não estou aqui dizendo, irmãos, que, por exemplo, os 10 mandamentos não é importante. É lógico que é o código moral de todo cristão. É onde nasce, talvez, os códigos éticos e morais da maioria ou de uma boa parte das nações. Mas nós não somos mais escravos da lei, dos métodos, do modelo veto-testamentário, dos sistemas que os judeus seguiam. Não somos mais escravos. Jesus veio nos libertar disso. Agora nós temos Jesus, somos dele, pertencemos a ele, vivemos por ele, vivemos para ele. E Jesus é maior do que a lei, é maior do que Moisés, é maior do que Elias, é maior do que José, Moisés, qualquer pessoa, maior do que os anjos. Então nós não podemos tirar os olhos da revelação plena, perfeita de Deus em Cristo para olhar para coisas que são secundárias, temporárias e que tinham um propósito específico para um tempo específico. Ele veio no tempo certo, no tempo pleno, no tempo de Deus. E sabe, a lei ela é boa porque ela educa o homem, ou pelo menos ela é dada ao homem com o propósito de educá-lo. Eu sei disso. Mas assim, ela pode até trazer limites para uma sociedade. Ela pode disciplinar a existência humana. Todas as nações têm as suas leis. Ela de fato revela o caráter de Deus, quem Deus é. Um Deus que ama, um Deus que é justo e um Deus que é santo. Porém a lei é capenga, porque ela é incapaz de trazer ao homem a salvação. Foi por isso que Jesus veio. Se a lei fosse suficiente, se eu pudesse alcançar a minha salvação cumprindo alguma coisa, não haveria necessidade de Jesus encarnar, de viver, de morrer, de sofrer, de ressuscitar, não haveria. Mas ele veio porque a lei tinha essa impossibilidade ou essa limitação. Ele veio para salvar a humanidade dela própria e da própria religião que ela inventa. Nós temos milhares de religiões no mundo e que não são suficientes para salvar as pessoas. Jesus vem e faz isso. Aí você fala, Jesus, como algumas pessoas pensam, então não é importante a lei? É importante. Ele não veio revogar, ele não veio anular, ele veio cumprir. E ele cumpriu. Ou seja, foi satisfeita a proposta. E agora eu preciso dele para continuar nessa caminhada. E como que Jesus nos salva então, se a gente não precisa da lei? Isso é óbvio para mim e para você, salva através da obra dele na cruz. Salva a partir do momento que eu reconheço quem ele é, que eu reconheço quem eu sou, que eu percebo o seguinte, que sem ele eu não sou nada, eu posso cumprir 9 mandamentos, 10 mandamentos por um tempo e eu não vou conseguir. A intimidade com Deus, o conhecimento de Deus, a experiência profunda com Deus, eu não vou conseguir dessa forma. Quando eu entendo tudo isso, quando eu olho para mim e digo assim, realmente em mim existe uma tendência natural ao erro, ao pecado. Jesus, sem o Senhor, estou perdido, completamente perdido. Então quando isso acontece, quando o Espírito abre os meus olhos, revela o Cristo para mim, quando eu me rendo ao Senhor, então eu me encontro com essa salvação, que não é meia boca, é uma salvação completa. E aí Jesus devolve, quando eu entro nessa relação de intimidade com Ele, quando eu entro na família dEle, quando eu nasço de novo, quando eu entro no reino, Ele devolve a mim e a você a liberdade. Que Ele sempre quis que a gente tivesse, mas nós não tínhamos, porque nós estávamos presos, antes de Jesus, a alguma filosofia, a alguma religião, nem que fosse a religião onde o Deus dessa religião era você, ou era eu. Jesus devolve a dignidade para as pessoas e devolve a possibilidade da comunhão com Deus. E aí, pelo Espírito de Deus, preste atenção nisso, pelo Espírito do Senhor, que Paulo fala ali no texto que a gente leu, nós então podemos viver de acordo com a vontade do Senhor.
Só há uma forma de viver uma vida agradável a Deus, irmãos. É pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus agindo e nós cooperando. É o Espírito de Deus agindo e a gente se ajustando. É o Espírito de Deus trazendo para a gente o entendimento daquilo que Deus escreveu, inspirou os homens, né? Nesse processo de revelação pela palavra. O Espírito agindo, abrindo os nossos olhos e a gente se submetendo a isso. É dessa forma que a gente vai vivendo uma vida agradável de acordo com a vontade de Deus. Agora, sem Jesus não dá. Foi Ele, irmãos, que agradou ao Pai completamente. Ele é o único filho, Ele é o filho unigênito, o primogênito. Foi Jesus que cumpriu cabalmente a lei. Só Jesus é capaz de agradar 100% ao Pai. É por isso que eu preciso dele. E foi por isso que quando ele morreu, antes de ele abaixar a cabeça, antes de ele entregar o Espírito dele, ele bradou para todo mundo que estava naquele lugar ouvir: está consumado. Que a gente cantou aqui hoje, algumas vezes. Está consumado, está completo, está terminado. Ele não disse: eu fiz a minha parte, agora é com vocês. Eu fiz um pedaço. Não, eu fiz o que o meu Pai me enviou para fazer. Eu fiz completamente a vontade de Deus. Eu terminei a missão, eu cumpri a missão. Missão cumprida. Entregue, Senhor. E aí, ele não cruza os braços, ele se torna notícia que chega ao céu, né? Jesus sobe, vai para o céu, diz a palavra que ele está sentado à destra do Pai, e ele trabalha até agora, intercedendo por nós, junto com o Espírito Santo, e trabalha em nós e através de nós. E talvez você me pergunte: tá, e o que eu tenho a ver com o fato de Jesus ter vindo na hora certa e ter cumprido a missão? O que você tem a ver, e eu tenho a ver, está no versículo 7 de Gálatas, no capítulo 4, e diz o seguinte: assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos, e já que são filhos, Deus lhes dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Em outras palavras, com a missão cumprida de Jesus, vem a nossa filiação e vem a nossa condição de se tornar herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Veja que palavra preciosa. Co-herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo e herdeiro de Deus. Não é pouca coisa. Nós estamos falando do Deus eterno, de um Deus que se revela, que comanda, que é soberano, que é Senhor, e que nos dará tudo que pertence a Ele, Ele compartilhará conosco. Mas a nossa mentalidade, muitas vezes impregnada da terra e do mundo, faz pensar que isso aqui tem a ver, ou quase tudo a ver, ou somente, não estou falando que são os irmãos, mas muitos irmãos pensam que pode. Então agora eu não preciso de mais nada, eu sou filho do rei, sou dono de tudo. Nós somos filhos do rei, de Jesus, e o nosso Pai é dono de tudo, então tudo é nosso. Porém, irmãos, quando existe herança, existe responsabilidade. Se eu morrer e deixar as coisas para minha filha, seja lá um carro, o que for, não importa, eles têm uma responsabilidade com aquilo. Eles respondem por aquilo. Perante eles próprios, perante Deus, perante a sociedade. Então, assim, nós temos coisas que Deus tem compartilhado conosco. Nós vamos tomar posse de muitas coisas que Deus tem. Tanto no início do capítulo 3, quanto no final do texto que eu li, está falando lá que Deus nos dará tudo que Ele nos prometeu. Mas você sabe qual é a coisa mais preciosa que Deus nos dá? É a vida de Jesus. Por isso que Ele diz assim: vocês eram escravos, agora vocês são filhos. E agora que vocês são filhos, vocês vão receber tudo que pertence ao Pai. Vocês vão receber tudo que vem lá de cima. A vida que vem lá de cima, o reino que vem lá de cima, a mentalidade que vem lá de cima. Vocês vão viver e devem assim viver como Jesus. Jesus não andou na terra preocupado com o que ele tinha ou com o que ele não tinha.
Pelo contrário, a Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz claramente, ele se fez pobre para que nós nos fizéssemos ricos. Pobre em que sentido? Ele abriu mão da glória para estar entre a gente revelar Deus, o amor de Deus, a verdade de Deus, para que nós nos tornássemos ricos. Como? Ricos por causa da presença do Espírito Santo na nossa vida, por causa dessa nova vida que estava dentro da gente, essa libertação. E lá, quando eu entreguei minha vida a Jesus, há quase 30 anos atrás, de lá para cá, é uma nova vida. A grande herança que eu tenho não é nada do que Deus possa me dar que signifique algo palpável. A grande herança que eu tenho, a grande herança que você tem, é essa liberdade no Espírito, é a liberdade da lei. Paulo diz em outro texto, eu não vou abrir, mas ele diz assim, que é uma liberdade em relação aos espíritos que dominam esse mundo. Gente, você ser dominado por Deus é uma maravilha, agora ser dominado pelos espíritos enganadores que estão nesse mundo. É essa herança, é uma vida de liberdade em relação às regras humanas, em liberdade em relação à questão da liberdade sobre a questão da religião, que não tem nenhum valor e nenhum poder em controlar ninguém, em relação a tudo aquilo que leva à imoralidade, diz Paulo. Se você for ler Colossenses 3, você vai ver isso que eu estou dizendo. Regras e religião controla a mente das pessoas, mas não as livra da imoralidade. Não as livra de viver uma vida de prática de iniquidade. Só quem dá isso é o Espírito de Deus. É uma vida controlada pelo Espírito Santo. Essa herança é uma vida de comunhão real e pessoal com Deus. É uma vida onde mudanças contínuas se processam em mim e em você, a ponto de a gente se parecer com Jesus. É uma vida e uma herança onde existe coerência de testemunho. Todas essas coisas fazem parte da herança que Deus nos deu. E quando nós recebemos herança, como eu disse, a gente se torna responsável. Tudo isso que eu estou comentando, sendo parte da vida de Deus, da herança espiritual que recebemos em Cristo, nos torna responsáveis perante Deus em relação a todas as outras pessoas do mundo. Foz do Iguaçu, irmãos, está abarrotado de gente, a gente comenta isso vez por outra, que está aí pela rua perambulando, que não tem lugar para dormir. É gente na miséria, com fome, é gente escravizada pela droga, pela prostituição, é gente envolvida até o pescoço com crime organizado, é gente vivendo assim como um animal, literalmente caminhando para o matadouro, ou como um ser humano indigente escorregando pelo caminho da morte eterna. Assim está um pouco a nossa sociedade e muitas outras cidades do Brasil e muitos outros lugares do mundo. Mas também a cidade de Foz do Iguaçu está cheia de gente moralmente aceita, respeitada, que vive escravizado pela lei ou pela religião. E Jesus veio para todas essas pessoas, para o que a sociedade chama de escória, mas veio também para aqueles que se consideram moralmente bem. Sabe, a religião anestesia as pessoas, faz com que elas se sintam em paz e tranquilas. Eu estou bem, já tenho tudo que eu preciso. Os rituais, as regras, dá essa sensação de que consciência tranquila e cumprimento de tarefa, missão cumprida, estou fazendo a minha parte. Mas a proposta de Deus não é uma religião, nem são as regras, mas é um relacionamento cotidiano com Jesus. Estou terminando. Ele veio para todo mundo. A pergunta é, ele pode contar comigo? Ele pode contar com você? Você está disponível para ser essa pessoa que vai bradar, não só que está consumado porque Jesus fez o que fez, mas vai mostrar às pessoas o caminho de andar com Cristo? Vai ser um instrumento de Deus para ajudar essas pessoas a se conectarem com Jesus? Eu quero encorajar você a fazer isso nessa noite. A gente está numa noite de Santa Ceia. Nada melhor do que a gente fazer uma aliança com Deus, de ser instrumento dele para que outros se conectem com ele, para que outros sejam salvos e para que outros sejam libertos
da escravidão, para que outros se tornem filhos, para que outros experimentem essa paz, essa alegria, essa bênção da justificação, típicas do reino de Deus, porque estão com Cristo. Eu quero encorajar você a fazer essa decisão. Não é uma decisão de aceitar Jesus. Eu acredito que a maioria aqui, se alguém aqui não tem Jesus ainda, realmente tem medo de morrer e ir para o inferno, nós precisamos orar com você e você precisa entregar sua vida para Jesus urgente. Mas se não é esse o caso, a minha palavra é: faça uma aliança de Senhor, que eu possa ser esse instrumento de libertação para os outros. Nós podemos ajudar você. Essa comunidade pode ajudar você a andar na presença de Deus e ter experiências com Deus genuínas. O desejo de Deus não é que a gente venha para um culto no domingo e participe de um grupo, de uma célula. O desejo de Deus é que a gente ande com Jesus todos os dias, vir ao culto e participar da célula, faz parte da nossa comunhão com Deus, com os irmãos. Mas nós podemos ajudar você a ter uma experiência com gente lá fora, porque às vezes você está no seu trabalho e não consegue parar e dar um testemunho, ou falar, ou orar com a pessoa, não sei por que razão, mas isso não acontece. Talvez com seu vizinho, você está do lado mesmo, nunca bateu na porta dele e falou: olha, eu sou uma pessoa que queria compartilhar com você algo maravilhoso que Deus fez na minha vida, mas nós temos alguns caminhos para te ajudar. Você já ouviu falar sobre o NCV, Núcleo Criança de Valor? Lá é um laboratório maravilhoso, irmãos, uma experiência preciosa para você levar Jesus e viver Jesus e testemunhar de Jesus e ser bênção. Você já ouviu falar, já viu alguns irmãos subir aqui e falar de trabalho no UPA, Unidade de Pronto Atendimento da cidade? Ali é um lugar maravilhoso para você ser luz, sal, testemunha, missionário, amigo, irmão, filho de Deus. Há pouco tempo tem começado um trabalho de alguns irmãos aqui na comunidade, dando um apoio para a casa da irmã Zélia, que é uma casa de recuperação para dependentes químicos, de mulheres, e também do irmão Daniel, pastor Daniel, que é o marido dela, que trabalha com os homens. Há um grupo de irmãos atendendo, assistindo a casa das mulheres, um grupo de irmãos assistindo a casa dos homens. Vá lá! Vá lá! E faça como eu fui uma vez só, porque eu estou substituindo o pastor Jimmy, não é um trabalho que eu estou fazendo, eu estou começando a ir lá, vou um mês. Vá lá, sente, converse com eles e descubra quantos deles são evangélicos. Quantos deles falavam em línguas estranhas? Vai lá, veja nas ruas quantos eram de igreja evangélica e tão longe do caminho do Senhor. Sabe o que isso prova? Que ou é Jesus, ou não é nada. Ou é Jesus, ou não é ninguém. Ninguém tem a condição de fazer e repetir o que Jesus fez para a sua vida. Seja um canal, irmão, de amor de Deus. Vá lá. Vá com a gente. Tem várias pessoas. Irmãos, quem está aqui nessa noite que participa do NCV, do UPA, ou que está fazendo um trabalho na casa de recuperação, você poderia se colocar de pé, por gentileza? Quem que está aqui que faz parte desse grupo? Que está na casa, está no NCV, está no UPA. Irmãos, você que está sentado, por favor, em nome de Jesus, não me tome mal. Esses irmãos são iguais a mim e a você. Eles têm tempo, têm agenda, têm família, têm trabalho, têm filhos. O meu clamor para você nessa noite, o meu convite, o meu encorajamento é só para dizer o seguinte: se junte a eles, vá lá. Veja de perto o que o diabo está fazendo na vida das pessoas que não conhecem Jesus como libertador. Veja o que o diabo está fazendo e os espíritos desse mundo estão fazendo na vida daqueles que estão presos à lei e à religião. Tenha ela o nome de católica, evangélica, protestante, budismo, shintoísmo, taoísmo, cristianismo, o nome que quiser. Só há um Salvador, um intermediário, um só Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus. Esses irmãos podem ajudar você, você pode ajudar eles, você pode ir lá servir, você vai ver de perto. Você vai ver de perto talvez alguém ficar endemoniado, você vai ver de perto alguém falar para você: eu sou homicida.
Você vai ver de perto uma pessoa morrer, você vai ver de perto uma pessoa ser curada, você vai ver de perto uma pessoa chorar e dizer: me ajuda, faz alguma coisa por mim, eu estou perdido. Obrigado, irmãos, pode tomar assento. Converse com eles, eles têm testemunho para dar. Jesus está usando a vida deles, não que não está usando a sua, lógico que não estou falando isso, pelo amor de Deus, mas estou dizendo para você que nós temos canais onde a gente tem penetrado na sociedade. Sabe, eu encerro com isso, a gente vai tomar a ceia. Lá na frente, quando o dia chegar, em que eu terei que me apresentar ao Senhor, eu fui soldado. Jesus falou isso. E eu gostaria que você também falasse: Senhor, está aqui, ó, missão cumprida. Eu fiz o que o Senhor colocou nas minhas mãos para fazer. É isso que Deus está esperando que você faça. É isso que você precisa ter. No último dia, a consciência tranquila de que você fez o que tinha que ser feito. Que você andou com Jesus, nos acertos e nos erros, mas você honrou o teu Senhor. Você honrou o teu general. Você honrou o principal soldado. Você deu a sua vida pelas pessoas, assim como Ele deu a vida dele por você. Amém? Que a gente possa fazer isso. Vai ser uma bênção, vai ser testemunho atrás de testemunho, experiência atrás de experiência, e vai ser muito bom caminhar servindo ao Senhor nesses lugares. E muitos outros lugares Deus vai abrir e vai possibilitar para que a gente sirva. Essa é a vida nova do reino de Deus, servindo a Ele diariamente aonde Ele nos coloca. Amém?